Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio BaruchFM.com. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mente que Mente, pela Rádio BaruchFM.com e pelas plataformas de streaming. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana teremos um convidado diferente. E a nossa convidada de hoje é a Eliane Martinoff, que é educadora, e nós vamos falar do papel da música nas relações humanas. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada, e queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada, muito feliz de poder participar aqui e repartir um pouco com as pessoas da experiência da gente. Como você disse, meu nome é Eliane Martinoff, eu sou professora, né? Atualmente trabalho na universidade e trabalho com alguns segmentos, né? Trabalho na graduação, no curso de pedagogia, também no curso de psicologia. Trabalho também com a terceira idade, num projeto que a gente tem na universidade, em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul. E já trabalhei com crianças também no ensino fundamental. E a minha vida tem sido dedicada à educação e à música sempre presente, não é? Ai, que legal. Bom, então você, enfim, tem várias especializações que eu acho muito bacana, mas eu queria saber quando que a musicoterapia entrou na sua vida? Bom, na verdade, ela entrou por uma curiosidade que eu tinha de entender como é que a música pode influenciar, assim eu pensava, né? O comportamento humano. Legal. Num primeiro momento, o que me levou foi observar as reações das pessoas nas cerimônias religiosas, né? Nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, até mesmo nas religiões afro, a gente percebe a presença da música e as pessoas reagindo, demonstrando suas emoções nesses momentos de presença da música, né? E eu queria entender um pouco isso. E aí eu fui estudar, fui fazer a pós-graduação em musicoterapia. E me encantei com isso, né? De ver o quanto a música está presente na nossa vida desde que a gente nasce, né? Se a gente parar para pensar, muitos pais cantam para os seus filhos, né? Para eles dormirem. E na escola de educação infantil a música está presente, não é? Em muitos momentos. E na vida da gente, nas cerimônias todas pelas quais a gente passa, né? De casamento, aniversário de 15 anos, tem a famosa valsa, não é? Ou mesmo em cerimônias fúnebres, enfim, a gente percebe a presença da música e muitas vezes ela é uma escolha mesmo, né? A gente ouve as pessoas falando, nossa, eu tô tão agitada, eu preciso ouvir música, né? É verdade. Tem gente que entra no carro e a primeira coisa é ligar o rádio, né? Porque quer ouvir música e tal. E de fato, ela faz muito bem para nós e a gente precisa aproveitar isso, né, no nosso dia a dia. Com certeza. E como é que é o trabalho de, assim, eu sei que você tem muita coisa para contar, mas assim, como que é o trabalho de um musicoterapeuta? Normalmente, o musicoterapeuta, ele tem um espaço reservado, né? Então, é o setting musicoterápico que a gente chama. Então, a gente tem a presença ali de vários instrumentos musicais, né? O pandeiro, você tem às vezes um piano, um violão, um xilofone, alguma coisa assim, né? A ideia é que o paciente possa se expressar por meio da música. Então, não é necessário, não é requerido em momento algum que esse paciente tenha conhecimento de música, que ele saiba tocar instrumento. Tá. Ali a preocupação não é estética, a preocupação é a expressão.
Mas também a musicoterapia pode estar presente no caso de pacientes hospitalizados, por exemplo, em que a pessoa não consegue nem se movimentar. Então, ele pode ouvir música gravada, né? E pode cantar se conseguir. Às vezes a gente pode colocar, por exemplo, uma pulseirinha, né? Com algum metal, até tampinha de garrafa mesmo, que produz algum barulho. Então, que a pessoa mexendo devagarzinho a sua mão, o seu braço, ela pode acompanhar com o ritmo, né? Tamborilar os dedos e alguma coisa assim. Então, a ideia é que a pessoa possa se expressar, né? Colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E aí, a verbalização vem num segundo momento, que é compartilhado com o terapeuta o que foi aquele momento, o que significou aquela sessão. Que legal. Basicamente, é assim, em rápidas palavras, é assim que funciona o trabalho do musicoterapeuta. Muito bom. Eu vou chegar ainda nesse caminho, como que você colocou uma coisa com a outra. Mas eu queria antes saber como é que a educação, né, entrou na sua vida. Bom, a educação está desde sempre, né? Eu, com 18 anos, eu comecei a dar aula de piano, né? E aí, depois, quando eu fiz a faculdade de música, eu fui dar aula em escola do governo, né? Ensino fundamental. Dei aula em conservatório, dei aula em escolas de música. Então, a minha trajetória foi sempre vinculada à escola. Trabalhei num seminário também, que tinha curso de música, né? Enfim, sempre me dediquei a isso. Aí depois, mais para frente, eu fiz o mestrado, doutorado também na área de música. Mas sempre pensando no ensino. Tá. Atualmente eu trabalho no curso de pedagogia, no curso de psicologia também na universidade. Que legal. Bom, como é que você aplica essas ferramentas da música na educação? Que acho que é isso que a gente quer saber bastante agora, né? Bom, vou contar a minha experiência, Por favor. Eu tenho utilizado, então, esse conhecimento da musicoterapia no meu trabalho, né? Então, por exemplo, no curso de pedagogia, a disciplina que eu dou lá, uma das disciplinas que eu dou lá é metodologia e prática do ensino de arte. Então, a gente trabalha com as diversas linguagens artísticas, né? Como as artes visuais também, o teatro e a música, claro, né? Maravilhoso. E aí, uma das atividades que eu gosto muito de fazer com os alunos e alunas por exemplo, lançar para eles o desafio, né, de preparar um plano de aula, em que, a partir de uma determinada música do nosso cancioneiro popular, da música popular brasileira, não necessariamente as canções infantis, que estão presentes na escola desde sempre, né? Mas a partir de uma música conhecida, não necessariamente atual, né? Porque isso também é conhecimento importante, que é preciso levar para os alunos. É um resgate também, né? Exatamente. Aí você trabalhar com o estudo de um conteúdo de outra disciplina, né? Então, por exemplo, Águas de Março, do Tom Jobim, né? A partir daí você pode estudar sobre a questão das chuvas, das enchentes, da nossa responsabilidade de não jogar lixo na rua, né? Quer dizer, a gente às vezes cobra do poder público algumas ações que são de fato necessárias, mas nós também temos a nossa responsabilidade, né? Eu tive um grupo que usou, por exemplo, algumas canções do período da Tropicália, né? Caetano, Gil. Era um ano de eleição e aí eles trabalharam com os alunos a questão da responsabilidade do eleitor, né? Então, do momento político que se vivia nesse tempo da Tropicália, como é importante a gente não vender o voto, a gente votar pela nossa consciência mesmo, né? Então, a proposta era que os alunos do ensino fundamental fizessem na sala a eleição do representante da sala, para que pudesse ir lá na diretoria, por exemplo, reivindicar que eles queriam uma merenda diferente, um espaço maior para brincar, ou um lugar para guardar a bicicleta, caso viessem de bicicleta para a escola, algumas coisas assim. Então, na pedagogia, eu tenho usado dessa forma, né? Na psicologia, que eu também trabalho, eu tenho uma disciplina lá que é a psicopedagogia. Então, aí sim, eu tenho trazido algumas vivências em musicoterapia com os alunos para que eles possam usar, né, na clínica e
pensando, no caso do psicopedagogo, né, em ajudar o aluno que está apresentando problemas de aprendizagem. Então, por exemplo, na clínica psicopedagógica, é possível você trabalhar com a questão da escuta. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente não se dá conta que a gente ouve de maneiras diferentes. Não é? Quando toca, por exemplo, a música que foi executada no dia do seu casamento, claro que você se lembra desse Com dia. certeza. Ou a música que estava na parada de sucesso quando você namorava uma determinada pessoa, né? Ou, enfim, quando aconteceu alguma coisa importante que você se lembra. E não é só a música, são os sons também. Legal. Né? Os sons do dia a dia. Eu me lembro até de um episódio interessante. Eu fiz essa vivência com alguns alunos da terceira idade, que é um outro grupo com o qual eu trabalho. Legal. Né? Muito bom. E uma delas me contou uma experiência que foi assim, sui generis. Ela tinha ido para Paris, né? Elas foram em 3 amigas para Paris. Só que apenas uma delas falava francês. Então, não só porque elas eram amigas, mas porque só uma falava francês, elas estavam sempre juntas, né? E num determinado passeio, uma delas escorregou e caiu, né, e machucou o joelho. E foi assim uma coisa muito rápida. Num instante apareceu um guarda ali e em poucos minutos já tinha uma ambulância ali naquele local e elas foram levadas para o hospital porque era preciso verificar se tinha quebrado algum osso, alguma coisa assim. Não foi nada sério, né? No instante resolveu-se a questão. Mas ela relatando, ela contou para mim assim que para ela foi uma coisa muito interessante andar de ambulância em Paris, né, em alta velocidade, com a sirene ligada, né? Então, ela olhando assim a cidade, porque não era ela que tinha se machucado também, né? Mas assim, cada vez que ela escutava uma sirene, ela se lembrava deste passeio. Quando nós outros, né, que não tivemos essa experiência, normalmente temos outro tipo de pensamento, de lembrança, quando a gente ouve uma sirene, né? certeza. Que pode ser ambulância, pode ser bombeiro, pode ser polícia, né? Mas alguma coisa aconteceu que, né, o carro está andando em alta velocidade e a sirene está ligada. Então, assim, a gente pode ouvir lembrando de coisas que de fato aconteceram. A gente pode ouvir imaginando. E aí posso compartilhar uma outra experiência que eu vivi. Eu fiz uma vivência como essa uma vez numa reunião de casais. Faz tempo já isso. Estava em voga aquele filme do Titanic, né? Então, os casais estavam sentados, todos juntos, assim. E aí eu comecei a tocar a música tema desse filme, né? Assim, a gravação. Tá. E aí foi muito interessante observar, porque uma das mulheres, ela foi devagarzinho encostando no marido, assim, né, mais pertinho, e você percebia com clareza que ela estava se lembrando do filme, daquele clima de romantismo e tudo mais. E aí, terminada a vivência, que a gente então pôde conversar sobre o que a gente pensou, o que a gente sentiu naquele momento, ela se referiu ao filme e o marido, que era pescador, ele teve outro tipo de pensamento, outro tipo de associação. Pensou em outra coisa. Ele pensou, ai meu Deus, se quando eu for pescar, né, será que o navio vai afundar? O que será que vai acontecer comigo? Ele pensou em outra coisa totalmente diferente dela, né? Diferente, né? Um outro tipo de escuta que a gente pode fazer, por exemplo, é a gente ficar prestando atenção nos instrumentos que tem lá. Né? É piano, é violão, é guitarra, é orquestra, enfim. E outro tipo ainda é a gente se deixar levar simplesmente pela música, sem se preocupar em analisar, mas a gente gosta tanto daquele ritmo que a gente quer dançar, né? Então, você ouve, eu digo, com o corpo inteiro, né? Porque a gente não consegue ouvir sentado, a gente precisa se movimentar. Então, tenho usado isso com os alunos da psicologia e da terceira idade também, que tem sido muito interessante a experiência. Muito bom, muito bom. Você está ouvindo o podcast A Mente que Mente.
Bom, e você que está acompanhando o podcast A Mente que Mente pela radiobarucfm.com e também pelas plataformas de streaming, eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra nas redes da radiobarucfm.com, no Instagram, @mentepodcast, no YouTube e Spotify, A Mente que Mente. A nossa convidada de hoje é a Eliane Martinoff e a gente está falando do papel da música nas relações humanas. Bom, voltando a falar do que você estava comentando sobre a importância da música, você acha que a música, ela é realmente... A música é arte, né? Uma ferramenta de transformação? Com certeza. Sim, e é importante a gente aproveitar isso na nossa vida, a gente ouvir música. Só que existe muito mito em relação a esse assunto. Existem algumas pessoas que acham que basta ouvir música e que a gente vai se sentir melhor. Não necessariamente. E aí é importante a gente prestar atenção como a gente está se sentindo naquele momento, né? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, vem uma pessoa muito triste, né, acabrunhada, deprimida, e aí a pessoa que quer ajudar, ela fala, não, vamos lá, vamos dançar, vamos lá no forró, vamos lá não sei aonde, porque aí você vai se sentir melhor. Mas é muito importante levar em consideração o nosso ritmo interno, né, e às vezes a gente não se dá conta disso. Sim. Que nós somos o que somos, né? No entanto, nem sempre nós estamos do mesmo jeito. Muitas coisas acontecem que modificam nossa maneira de sentir e de agir, não é? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito agitada, né, daquela que faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas hoje, por qualquer motivo, eu tô mais lenta, tô mais devagar. Ou porque eu não tô me sentindo bem, tô um pouco resfriado, tô com dor de cabeça, ou eu tô triste com alguma coisa que aconteceu, ou me aborreceu e tudo mais. E o inverso também é verdade, né? Eu posso ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Como a gente fala, aquela pessoa que para morrer de repente leva 6 meses, né? Mas hoje, por qualquer motivo, eu posso estar muito agitada, né? Então, assim, eu vou encontrar daqui a pouco uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e que eu gosto muito, então eu me sinto ansiosa com aquilo, quero que aquilo aconteça logo, fico esperando. Então, assim, nós somos, né, as pessoas que somos, mas a gente não é sempre igual, a gente não está sempre igual. Isso é verdade. Então, é importante levar em conta o nosso ritmo interno, né? Como ele é e como ele está. Então, existe, por exemplo, em musicoterapia, a gente fala na questão da projeção, né? A gente projeta na música os nossos conteúdos internos. Tanto que conta-se, né, que a tarantela, que é um ritmo muito conhecido, especialmente dos italianos, né, que ela surgiu como uma necessidade de regular, por exemplo, o comportamento descontrolado da multidão, né? Então, isso é associado às reações que uma pessoa normalmente tem, por exemplo, quando ela leva uma picada da tarântula, que é uma aranha muito venenosa. Então, a pessoa normalmente ela tem uma febre muito alta, né? Aquilo é veneno, e ela delira, ela se bate, tal e tal. Então, comparando, né, o comportamento de uma pessoa que está envenenada, né, com a turba que está descontrolada, qual que é a ideia? Você chamar a atenção dessa multidão, chamar a atenção deles para você, para que aos poucos você possa ir, vamos dizer, diminuindo a velocidade desse ritmo. Nossa, que interessante. Entende? Coisas que a gente não sabia, né? Que era isso. Exato. Então, você vê que a tarantela, ela tem um ritmo acelerado, não é? E a ideia é essa mesma, você ir abaixando, vamos dizer assim, né? A intensidade dessas emoções das pessoas, para você trazer a atenção delas para você, para elas poderem, então, prestar atenção em você, para
então você passar a sua mensagem, dizer o que elas precisam ouvir. Senão elas não vão ouvir. A multidão, quando está descontrolada, não é? Ela pode destruir as coisas, derrubar muros, portões, pessoas se machucam, coisas terríveis acontecem, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque, às vezes, se a pessoa, por exemplo, está muito triste, não adianta você tocar uma tarantela para ela, por exemplo, né? Ou tocar uma música muito rápida, um sambão, música assim. Agitada, não. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta uma pessoa que está assim a 1000 por hora, como a gente fala, né? E você querer trazer para ela, por exemplo, canto gregoriano. Né? Nossa, a pessoa fica muito irritada, ela fica impaciente, ela quer sair daquele lugar. Não acontece isso com a gente? Quantas vezes acontece que a gente fala, nossa, que música irritante, que música chata, que música terrível. E, na verdade, não é a música que é irritante. Sou eu que estou irritada. Me identifiquei aqui. Não é? Porque, na verdade, muitas pessoas pensam isso mesmo. A música provoca. Então, vamos tocar uma música calma que a pessoa vai ficar calma. E não é verdade. É o contrário, né? O que a música faz é despertar o que a pessoa tem lá dentro. Né? Por isso que a gente às vezes fala, essa música é muito irritante, desliga logo isso, ou então ela é muito triste, eu tô com vontade de chorar. A música não é triste, ela pode ser lenta, ela pode ser suave, mas ela não é triste, né? A tristeza está em mim e eu estou projetando isso naquela música. Tanto que eu posso escutar a mesma música daqui 2 semanas e não ter essa reação. Eu posso achar que ela é excelente para eu relaxar, por exemplo. E deitar e dormir. A mesma música. Sim. Não é? Sim. Então, a gente precisa... É um instrumento interessante até de autoconhecimento. Total. Né? Muito bom. E também para a gente poder entender os outros, né? Ou pelo menos caminhar nessa direção, né? Por que o outro gosta tanto de um ritmo que para mim é tão irritante? Primeiro, porque ele é muito diferente de mim. Cada um de nós é uma pessoa diferente, né? E segundo, que nós estamos hoje de um jeito diferente. E agora, nesse tempo de pandemia, que a gente nem saiu direito ainda disso. E muita rede social, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Muita. Todo mundo com a cabeça a 1000 por hora, né? Então, assim, tá todo mundo muito agitado. Então, a música pode nos ajudar, sim, mas a gente precisa usar com sabedoria. Né? Com equilíbrio, para ela nos fazer bem. Muito bom. Você falou da questão dos sons, né? A questão da música tem muito essa questão do som também, né? Às vezes não é só a letra, porque às vezes a gente acha que é a letra, mas não é só a letra da música, né? Sim, a letra é muito importante, né? E a gente pode fazer alguns trabalhos, eu tenho feito com os alunos algumas coisas assim, né? De você pensar aquelas palavras que chamam a atenção e a partir daí você construir uma frase. Nossa, saem coisas maravilhosas, porque as pessoas projetam, né? Os seus conteúdos internos. Mas os sons mexem com a gente. Existem muitos estudos a respeito disso. Tem um livro, por exemplo, de um educador musical canadense, Murray Schafer, chamado O Ouvido Pensante, um livro muito interessante. E uma das coisas que ele relata são algumas experiências que foram feitas. Então, por exemplo, certa vez foi feita uma experiência com ratinhos nessas caixas, né, de experiência. Então, tinha ali um espaço em que o rato ficava e foi tocado, né, para ele um som numa frequência muito aguda, que o ouvido humano não é capaz de perceber, mas que os animais percebem. Por isso que, por exemplo, em tempo de festejo, de final de campeonato, se fala tanto sobre os cachorros, os fogos, né, os gatos e tal e tal. E aí foi feita essa experiência com o ratinho. E depois de um certo tempo que ele ficou exposto àquele som, o rato começou a cambalear e caiu. Aí foram verificar, o rato estava morto. Né? Foi feita a autópsia, né? E observou-se que o sangue dele tinha bolha, ferveu de tanto que se aqueceu, tanto
estresse, Meu Deus, né, a que esse animal foi submetido. Uma outra experiência semelhante foi feita com uma esponja de aço, assim, né? Ela foi colocada na ponta de uma vara, como se fosse uma vara de pescar. E a experiência foi semelhante. A esponja foi exposta também a essa sonoridade. E depois de um certo tempo, ela pegou fogo. Então, você imagina o que isso faz no nosso organismo, né? Nossa. Por isso que a gente precisa prestar atenção, inclusive no volume com que a gente costuma ouvir Muito música. bom. E né? o que escuta também, né? Sim, sim. Pesquisas mostram, isso já faz muito tempo, né? Que um adolescente americano, por exemplo, que na época que isso foi escrito, acho que foi década de 80, 90 mais ou menos, um adolescente americano que tinha um hábito de ouvir 4 horas de música rock por dia, e assim, nada contra o rock, mas o volume, o excesso, né, volume, que eles né? usavam, ele tinha, na adolescência, já a capacidade auditiva de um birmanês, né, de um camponês de 70 anos. Então, Nossa. a perda auditiva é irreversível. Então, é preciso tomar cuidado com isso também, né? O Sim. volume, o que a gente ouve, em que volume é que a gente ouve, né? Para preservar a nossa saúde auditiva também. Sim, sim, e a qualidade também do que a gente escuta, né? A gente falou aqui de sons, mas a letra também é muito importante, né? Sim, com certeza. Existe uma educadora musical argentina, a Violeta de Gainza, ela afirma, né, que toda atividade musical é projetiva, que a gente se mostra, que a gente se expressa por meio disso. Então, se você parar para prestar atenção, quantas vezes a gente ouve uma determinada música que tem letra e a gente fala, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo. É a minha história, parece que escreveram, né, a minha história, aquilo que eu sinto. Então, isso também é uma experiência importante. Para a gente, é uma maneira que a gente tem de pôr para fora, né, aquilo que nos incomoda, né, que dói lá dentro, para a gente poder refletir melhor sobre isso e tentar resolver as questões relacionadas com isso, né? Sim. Bom, então, quais os principais, assim, de repente, não sei, se tem alguma história de algum benefício muito grande que a música trouxe na vida de alguém? Ou você enxerga, assim, sei lá, os principais benefícios? Existem muitos, né? Muitos benefícios. A gente pode dizer que a música pode nos ajudar no nosso equilíbrio emocional, né? Se a gente souber ouvir com inteligência. Mas eu já tenho visto histórias muito bonitas, principalmente dos alunos da terceira idade, né? Eu vi, por exemplo, alunos que a partir dessas vivências com música e com outras disciplinas também que tiveram lá, eles descobriram que são capazes de governar, né? Sua vida, seus sentimentos. Então, Legal. eu tive uma aluna, por exemplo, que ela, a partir dali, ela foi aprender violão. Ela já tinha, acho que 70 anos. Olha isso, que sabe? ótimo. Foi porque era uma paixão antiga que ela nunca tinha podido, né, ir atrás. Então, foi aprender violão. Eu tive alunos de 80 anos que começaram a namorar. Ó, tá vendo? Acredite se quiser, né? Chegaram lá, boa. assim, quase carregados pelos filhos. Tamanha era a situação de enfermidade emocional e física deles, né? E se conheceram ali e começaram a namorar. E foi muito bonito de ver como eles rejuvenesceram. Né? Então, assim, a música, ela pode nos ajudar e é importante a gente usar isso no nosso dia a dia, né? Expressar os nossos conteúdos internos. É muito ruim a gente guardar as coisas, né, que vão se acumulando e acabam fazendo mal para a gente. E também outra coisa importante é a gente observar que muitas vezes outras pessoas gostam das mesmas coisas, né? Gostam dos Sim. mesmos ritmos e a gente pode ouvir junto, a gente pode cantar junto. Uma outra experiência muito legal é o canto em conjunto, né? Assim, nas reuniões de família mesmo. Quantas vezes Legal, que isso é sim. possível? Alguém pega né? um violão e todo mundo canta junto, né? Exatamente, no aniversário de alguém, enfim, reuniões que não precisam nem ter uma data
comemorativa, né? Então eu acho que a gente pode sim. Na minha vida a música é muito importante. Eu acho que para nós brasileiros ela está muito presente, não é? Sim. A mente que mente. Bom, pessoal, o podcast A Mente que Mente vai ficando por aqui e eu gostaria muito de agradecer a Eliane Martinoff. Você tem uma mensagem final depois dessa aula que a gente teve hoje? Deixar uma mensagem para o pessoal que está escutando. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, né? Eu espero que tenha sido útil, né, para quem ouviu aí. E eu só queria deixar uma frase de Nietzsche, né, o filósofo alemão, que ele afirmou certa vez que sem a música a vida seria um erro. Então, que nós todos possamos aproveitar isso que está à nossa disposição e possamos usar ao nosso favor, né, para o nosso bem-estar físico e também emocional. Com certeza. Muito obrigada, viu? De verdade. Que agradeço. Muito bom. E eu deixo o convite para que vocês escutem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais, tanto no YouTube, A Mente que Mente, e no Spotify, no Instagram, @mentepodcast, e na grade da radiobarucfm.com. Esse podcast tem produção e apresentação de Bruna Weinreb, sonoplastia e coordenação de Afrânio Vanderlei. Muito obrigada, pessoal, e até os próximos episódios. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da radiobarucfm.com.